Gênesis, livro pentatêutico ou pentatêutico do primeiro livro da Bíblia. Gênesis, no capítulo 22 e o versículo 1. Se você tem a Bíblia, faça essa leitura, porque também Deus opera por intermédio da leitura bíblica. Gênesis capítulo 22 e versículo 1. É bem conhecido dos irmãos, mas a palavra de Deus é nova. Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga socorro. Amém. E aconteceu depois destas coisas, que atentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, o seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seu moço, ou a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Foi uma pergunta de Isaque. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Aleluia. Meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem, a lenha, e amarrou-o a Isaque seu filho, e a deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não atendes a tua mão, não estende a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém? Amém. Pode tomar os assentos, se for possível. Aplaude uma vez a Jesus Cristo, porque Ele é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Irmãos, o texto que acabamos de ler é um dos clássicos eternizados da Bíblia, ou das páginas da Bíblia. O texto fala da maior expressão de fé de um ser humano. E como podemos falar de fé sem falar de Abraão?
Abraão, ele é o maior ícone de fé já existida nesta terra. Dentre as 3 religiões monoteístas do mundo, Abraão é respeitado por todos os muçulmanos, seja xiitas, seja sulitas, seja liberais ou radicais. Todos os muçulmanos sabem que Ibrahim, que é Abraão na linguagem árabe, é o pai da fé monoteísta, que significa da adoração do único Deus invisível mais real. Também Abraão é um ícone de fé entre os judeus, seja um ortodoxo, liberais ou radicais, ou messiânicos tradicionais. Se você e eu perguntar para um judeu quem é Abraham Avinu, ele vai dizer que é Abraão, o pai da fé monoteísta, da adoração do único Deus invisível mais real. Queridos irmãos, em toda a Bíblia nunca houve e nunca haverá um homem, um ser humano como Abraão, que exerceu, teve confiança em Deus, que obedeceu pelo menos 14 vezes a voz do Deus que fez os céus e fez a terra. Deus, ele faz pelo menos, minha irmã, 6 alianças com Abraão. A primeira aliança você vai ver registrado lá no capítulo 15, aonde Deus dissera que ele seria pai de numerosas nações, descendências e bênção viria das suas entranhas. A segunda aliança de Deus com Abraão foi prometer muitos anos de vida. O terceiro ou a terceira aliança foi prometer descendências, reis e povos. E as 3 e as últimas alianças que Deus fizera com Abraão foi a respeito de bênçãos de terras e de prosperidade. Deus, ele quando promete a Abraão, Deus, ele quando disser a Abraão que ele daria um filho na sua velhice, Abraão não questiona com Deus, não indaga com Deus e não faz pergunta a Deus como essa: eu já estou velho, passado de idade, e a minha mulher é estéril e também já tem uma idade avançada. Abraão, ele não questiona com Deus a esse respeito. A Bíblia nos diz que Abraão, ele ouve a voz de Deus e recebe pela fé aquela promessa. Perceba um detalhe, que Abraão, então, ele absorve a palavra de Deus e espera pelo menos 10 anos a promessa de Deus, porque Deus prometeu um filho, e quem acredita em Deus sabe que Deus, ele é fiel para cumprir as suas palavras. Eu quero que você entenda o contexto dessa mensagem, para você entender o que Deus quer conosco. A palavra de Deus nos diz que antes de Deus dar um filho para Abraão e Sarai, Deus, ele muda o nome de Abraão e de Sara, sua esposa legítima. A Bíblia nos diz, missionário, que Deus, ele muda o nome de Abraão e de Sara. Sabe o que eu aprendo, meu irmão? Que o meu Deus e o teu Deus, o nosso Deus, ele quando quer mudar a história de alguém, ele muda o nome. Aleluia. Satanás, ele é diferente. Satanás, ele muda e dá apelido para os seus cavalos. O cidadão nasce Fernando, e já Satanás dá um apelido e vira Fernandinho Beiramar. Deus dá um nome para que essa pessoa seja uma bênção.
Satanás, ele dá apelido para destruir o caráter das pessoas. O cidadão chamava Elias, e agora Satanás vem e dá um apelido. O cidadão passa a chamar Elias, o maluco. O nosso Deus, ele entra na história de Abraão e muda, pastor Daniel, o nome. E é interessante que Deus, ele acrescenta a letra A no nome de Abraão. O nome de Abraão, antes dele receber a promessa de Deus, que é o filho, Deus, ele muda o nome. Ele acrescenta uma letra que quer dizer a letra A de alegria, a letra A de abundância.